Então tá, pessoal. Primeiro, boa noite. Para mim, boa tarde, que estou gravando o vídeo agora no meio da tarde. Estou muito feliz aí de estar participando do evento da FACAP, cidade petrolina, enfim. Legal demais aí ter recebido esse convite. Então agradeço a vocês, ao professor Raimundo, em especial ao Daniel, por ter entrado em contato comigo e feito o convite. Me foi pedido então para falar a respeito do artigo denominado Análise da Neutralidade Tributária da Lei 12973 de 2014, chamada Regime Tributário Definitivo, no âmbito dos pronunciamentos do CPC. O regime tributário definitivo a gente apelidou para facilitar como RTD. Algumas pessoas conhecem o regime tributário transitório como o RTT. Então, se eu utilizar essa palavra RTD, vocês já sabem que estamos falando da Lei 12973 e desse novo regime tributário. Então, recapitulando, o que nós tínhamos no Brasil antes do processo de convergência ao padrão IFRS de contabilidade? Em 1976, tivemos a edição da famosa Lei das SAs, né? Lei 6.404, a lei que configurou a nossa contabilidade societária. Porém, o que se viu é que a Lei das SAs ela trouxe um regramento que não abarcou a contabilidade para todos os usuários e, vamos dizer assim, para a população, pessoa jurídica, profissionais, empresas. Ela acabou se tornando um norte para a contabilidade, porém, a contabilidade acabou sendo demasiadamente ditada pelas regras fiscais. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, infelizmente, a contabilidade era vista por muitos como a mera ferramenta de arrecadação de tributos. Ou seja, se fazia contabilidade para pagar imposto e se livrar daquela obrigação. Porém, a gente sabe que não é esse o objetivo da contabilidade, pelo menos deveríamos saber. Com essa evolução da contabilidade internacional, em especial as IFRS, começou a se debater de forma a evoluir o processo contábil, o que começa no Brasil de verdade com um projeto de lei lá de 2000, do ano 2000. Então nós estamos falando de coisa de 20 anos atrás. Porém foi um debate de 7 anos que só veio a se tornar lei na Lei 11.638 de 2007. Podemos dizer que a partir da 11.638 de 2007, nós tivemos de fato o processo de convergência iniciando no Brasil. Porém, durante todo esse debate de 7 anos que tivemos desde lá do ano 2000 até 2007, muito se colocou como princípio que essas alterações contábeis, que esse processo de harmonização, ele não trouxesse efeitos fiscais. Por quê? Porque o contribuinte brasileiro, ele está muito, vamos dizer assim, traumatizado com inovações que acabam vindo sempre trazendo mais carga tributária, trazendo mais peso financeiro e atacando o bolso, né, das empresas, das pessoas físicas em geral. Então esse processo todo ele foi norteado pelo princípio da neutralidade. O princípio da neutralidade é um princípio que tem como origem a economia, onde se diz que determinados procedimentos eles não devem alterar a alocação de recursos. Então o princípio da neutralidade ele foi trazido para o processo de convergência contábil com o objetivo de não sobrecarregar o contribuinte com as novas alterações do padrão contábil da IFRS. Pois bem, o que tivemos no decorrer desse procedimento todo? Após a 11.638, tivemos mais uma alteração legislativa muito importante, que foi a Lei 11.941,
que foi a lei que trouxe o famoso RTT, que seria o regime tributário transitório. Esse regime tributário transitório, ele foi uma maneira simples de se resolver o problema da neutralidade tributária, dizendo simplesmente que para fins tributários usaria-se a contabilidade antiga e não a contabilidade IFRS. Então se fez um atalho problemático, mas que resolvia o problema da neutralidade e se criou o RTT. O RTT basicamente era uma forma contábil de se anular esses novos procedimentos que nós conhecemos hoje dentro das IFRS. Pois bem, ele era um regime tributário transitório. Se passou algum tempo e se foi muito criticado, porque se trazia um trabalho enorme para as empresas, para a contabilidade, e sem uma segurança jurídica suficiente, né, de formas que era muito trabalhoso, dispendioso e arriscado. A que ponto se chegou depois de muita discussão? Ao nosso chamado regime tributário definitivo, o RTD, ou o regime da Lei 12.973, de 2014. Exatamente esse é o regime que nós viemos a analisar dentro desse artigo, dentro do mesmo contexto que eu estou trazendo para vocês. Então, o que acontece? O regime tributário definitivo, ele não tem a neutralidade tributária de forma expressa. Ele não traz no início da lei esse termo neutralidade tributária, ele não traz isso tão bem norteado. Porém, ele traz procedimentos contábeis que farão com que os principais institutos do novo padrão contábil internacional não acarrete efeitos fiscais. Ou seja, ao adotar o padrão internacional, teoricamente, nossa carga tributária, tanto para os contribuintes como para a União, estados e municípios, ela deveria seguir a mesma. Pois bem, então, quais foram os principais pontos, vamos dizer assim, adotados? A lei optou por definir alguns dos principais elementos do novo padrão contábil e neutralizá-los. Quais foram esses principais pontos? Vocês, no curso de Ciências Contábeis, estudam, né, todos eles, não tem novidade. Hoje, porém, há 10 anos atrás, isso tudo era muito novo, não se falava nesses institutos. Quais eles? Alguns exemplos: teste de recuperabilidade de ativos, o teste de impairment, ajustes a valor presente, ajustes a valor justo. Enfim, são novidades que vieram com o padrão internacional que tiveram que ser neutralizados pela legislação de forma com que se chegasse ao tal princípio da neutralidade tributária que abarcou todo esse grande movimento de convergência ao padrão internacional. Esse grande movimento, ele, vamos dizer assim, abarca aspectos societários, contábeis, como aspectos fiscais, tributários, que hoje em dia se tem de forma mais clara, são coisas diferentes. São mundos que conversam, mas não é a mesma coisa, não estão dentro dos mesmos princípios. O que é importante a gente ter em mente? Os objetivos e os quadros com que esses dois mundos trabalham e almejam. Qual é o nosso grande objetivo na contabilidade? Tomar decisões, ter visão prospectiva das empresas, dos negócios. Qual é o grande objetivo da arrecadação, do direito tributário? Fornecer insumos para a manutenção da máquina estatal, fornecer recursos, desculpa. Qual é o quadro legal, qual é o quadro jurídico desses dois mundos? São diferentes. O quadro jurídico da tributação é a Constituição Federal, é o Código Tributário Nacional e as leis subjacentes. Todas essas mostram um molde tributário constitucional,
ao qual a contabilidade internacional, obviamente, não está presa. Nosso padrão contábil hoje ele advém de um órgão internacional chamado IASB, que introduz princípios, introduz regras que vêm a ser adotadas ou não, né, pelo nosso Comitê de Pronunciamentos Contábeis, de forma a propiciar ao usuário da informação contábil a melhor decisão, o melhor entendimento econômico das empresas e não se adequar ao nosso regime tributário definitivo. Então, o que o nosso estudo fez? Ele levantou os principais institutos desse novo padrão contábil, pelo menos os grandes e os mais conhecidos, que seria o AVJ, o AVP, o arrendamento mercantil e o teste de recuperabilidade de ativos. Os 4 institutos foram analisados e o nosso estudo demonstrou que foram neutralizados para fins fiscais, ou seja, o usuário econômico, o usuário da informação contábil, ele possui hoje essas novas ferramentas, porém, nenhuma delas trará sobrecarga ou trará vantagem, importante também entender isso, para fins de tributação. E de que forma a legislação alcançou esse objetivo da neutralidade tributária? Por meio de uma nova ferramenta que são as subcontas contábeis. As subcontas elas foram trazidas pelo RTD, elas são regradas pela legislação infralegal, né, que são as instruções normativas. A primeira foi a IN 1515 de 2014, se eu não me engano, onde é demonstrado o caminho para que sejam feitos esses lançamentos dentro das subcontas e lá dentro fique, vamos dizer assim, demonstrado o que não será levado para fins de tributação. Qual é a nossa crítica? É que esse novo formato por meio de subcontas, ele acaba adentrando na contabilidade societária. Então a legislação tributária ela está nos obrigando, como contadores, a fazer determinados lançamentos dentro da contabilidade, coisa que não era o objetivo. Porém, se entendeu que para se alcançar um bem maior, que é o da neutralidade, de alguma forma teria que se haver algum controle. E esse controle foi feito pelas subcontas do RTD. Então, pessoal, de forma resumida, esse é o conteúdo do nosso artigo. Agradeço demais a oportunidade, fico à disposição para novas conversas e sintam-se, vamos dizer assim, orgulhosos de estarem hoje dentro de uma ciência que evoluiu tanto e recebe muito mais reconhecimento por parte da sociedade. É isso, um abraço a todos vocês, boa noite e até a próxima.